estejam tão bem quanto estiveram da última vez, e quem veio pela primeira vez hoje, seja bem-vinda. Obrigada. A gente agradece muito. O patrão dessa casa sempre fala para nós aqui, em especial nas reuniões. Agradeço muito porque as pessoas possam ouvir. As pessoas sentando num banco desse ajudam a gente a poder ser caridoso, poder ser útil, poder trabalhar, poder doar. Porque se não tivesse pessoas na assistência, ficariam mais com eles do que quase nada com a gente. Então a gente poder vir, receber as pessoas, esclarecer, é uma orientação deles, é a orientação de Kardec, a orientação de Jesus, que a gente possa receber as pessoas com muito amor. Vou pedir para o nosso irmão Soldato aí, eu vou fazer a abertura. Essa palestra de hoje vai ser gravada, depois dá para assistir de novo na internet, várias e várias vezes. Então, nesse momento eu peço a todos fecharem seus olhos físicos temporariamente e vamos pôr em nossa mente, nossa tela mental, de frente para nós, Jesus chegando e nos dá um grande abraço. E a gente pode falar para Ele tudo o que precisa. Ele vai nos ouvir, vai nos orientar, porque Ele vai sempre dizer: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Vai chegar ao Pai passando por mim, e Ele com bom grado vai sempre nos ajudar. Ele vai sempre também nos ensinar através desta oração que Ele deixou para a gente conhecer um pouco mais de nós, quem é Deus, a sua criação, quem somos nós e assim por diante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos livrar do mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Protetor de guarda do nosso irmão Cleber, esteja presente, auxiliando o nosso irmão, e vamos aprender todos juntos sobre o livro dos Espíritos. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sempre uma alegria retornar aqui da casa. E hoje me passaram o tema que a gente começa aqui o estudo pelo capítulo 8, Emancipação da Alma. E é um subtítulo muito interessante, dá muitas perguntas, pode perguntar, a gente vai discutir aqui. Hoje nós vamos falar sobre o sono e os sonhos, né? Quero adiantar a todos que não dou número para o jogo do bicho, para a loteria, tá bom? Mas a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre o sono e os sonhos. Antes da gente começar aqui o estudo, eu quero só fazer uma recapitulação, dá para a gente entender do que nós somos formados. Porque isso é importante para a gente entender a questão do sono e principalmente dos sonhos, tá? Então, nós somos formados por três coisinhas, certo? Nós somos formados por espírito, perispírito e corpo, tá? Kardec explica de uma forma, de uma coisa, a minha é meio um pouquinho mais moderna, porque não tinha sonho de valsa na época de Kardec. Mas nós vamos agora, então, entender o que nós somos. Nós somos um pequeno sonho de valsa, né? Quem já comeu sonho de valsa sabe que tem lá dentro tem lá a bolinha, né? Não sei qual é que é o sabor. Tem aquela casquinha em volta e tem o chocolate. Não é assim o sonho de valsa? Então nós somos um sonho de valsa. O que vocês estão vendo aqui é o chocolate. Tem gente que tem um pouquinho mais de chocolate que outros, né? Mas aqui é o chocolate. Quando eu desencarno, eu perco o chocolate, mas continuo com a casquinha e com a bolinha. A casquinha é o perispírito e a bolinha é o espírito, tá? Eu falo que Kardec explicou um pouco como outra coisa que ele explicou como abacate. Ele determina como abacate, a mesma coisa. O caroço do abacate é o espírito, aquele cerne todo que a gente come lá é o perispírito, e a casquinha que a gente tira do abacate é o corpo. É a mesma coisa, mas eu acho que é mais gostoso explicar com som de valsa, né? Então, é isso. Isso a gente tem que entender, porque nós vamos falar sobre emancipação da alma. Então a gente vai ter que entender, peraí, como é que a minha alma se emancipa, como é que vai ser durante o meu sono. Então, essa explicação é importante para a gente
só ir entendendo. Tudo bem? Então vamos lá. Na 400, na questão 400, Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, o espírito fica feliz e contente dentro deste corpo? Né? E aí a espiritualidade fala, é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere, se ele gosta da cadeia. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Então o nosso espírito fica preso aqui, certo? Ele está aqui, nós estamos com ele bonitinho, né, o meu espírito, mas ele tem desejos, a gente tem vontade de poder, muitas vezes, desenvolver uma potencialidade, ainda mais quando o meu invólucro corporal apresenta alguma deficiência, ou algum problema de locomoção, de qualquer forma, que o espírito não vai conseguir desenvolver a sua maior liberdade. É aí que o espírito fica mais revoltado muitas vezes, porque ele está preso. Né? Se um espírito, se o meu invólucro corporal, se eu não tenho condições de me locomover, o meu espírito tem, mas ele não vai conseguir plenamente porque o corpo não deixa. Quando eu estou no estado de sono, é a hora que eu vou conseguir me libertar. Eu, espírito. Né? Então, aí ele pergunta na 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? A alma também dorme? Né? Porque nós precisamos dormir. O corpo precisa. Não conseguimos ficar. Se eu não gostaria que vocês fizessem a experiência, mas o dia que puderem ou que tiverem algum problema, fiquem 2 dias sem dormir. Né? Fiquem 2 dias sem dormir. Né? Dói tudo. Cabeça, qualquer coisinha dói, você perde toda a atenção. O corpo necessita de repouso. Mas e a alma? Né? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando então de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, quando eu durmo, né, estou lá dormindo, reposei o meu corpinho, estou dormindo, o meu espírito, ele não está dormindo. Né? Ele vai sair do corpo pelo perispírito, né? O meu perispírito vai se desdobrar do meu corpo, deixando eu dormindo lá, e aí eu tenho liberdade. Né? O espírito vai para onde ele quer. Muitas vezes ele não tem essa noção e às vezes fica do lado. Mas é assim que é a emancipação da alma. Eu vou me libertar um pouco deste corpo. Eu não me liberto por completo porque eu fico ligado ao corpo. O espírito fica ligado ao corpo. Tá? Quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar 2, né? Quem não assistiu, por favor, assista. Muita coisa ali, tem, dá para aprender bastante coisa. Se eu não me engano, só tem hoje para poder ver, está nos streams, acho que na Disney Plus. Quem tiver, ou então tentar conseguir assistir. Tem uma cena interessante que um dos personagens, em sonho, vai para o nosso lar. Ele está lá em sonho. E aí está lá o personagem do Edson Celular conversando com ele. E aí, quem não assistiu vai assistir, quem já assistiu vai lembrar que ele está conversando e tem um fio aqui, ó, tem algo aqui na cabeça dele aqui, né? Aquele fio é o fio de prata que está ligando o espírito dele, o perispírito dele com o corpo. Ele não está totalmente liberto, porque se romper o fio, né? Esse rompimento é o desencarne. E aí já desencarnou. Os outros espíritos que já estão desencarnados não têm. Então essa cena é interessante para dar uma reparada, dar uma olhadinha, eu acho que está no meio do filme, que você vê
o fio de prata ligando ele está lá. Então ele está dormindo, né, o corpo dele está lá na terra dormindo, e ele vem ao nosso lar para conversar lá com Horus. É uma cena interessante para perceber então que a alma ali se desdobrou, ela está ali livre, está podendo conversar com outros espíritos. E é o que fazemos, né? Conversamos, né? Aprendemos, às vezes não, né? Depende do meu estado moral e os meus desejos. É essa a grande questão do sono. O que a gente faz durante este sono, né? E aí tem a questão 402, que é enorme, mas a gente vai discutir com ela, que ele fala, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então aí ele fala assim, pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdades do que estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, né? Isso muitas vezes a gente conhece. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, que deste mundo quer do outro. Então, posso encontrar com parentes durante o sono? Sim. Posso conversar com outros espíritos durante o sono? Sim. Né? E posso ficar vagando por aí? Sim. Posso ir para lugares não tão bons evolutivamente durante o sono? Sim. E muitas vezes acontece mais essa parte. Por quê? Porque eu vou aonde a minha questão moral e os meus desejos vão me levar. Né? No livro, aí é no livro, é no filme, mas no livro, Os Mensageiros, né? Tem uma parte do livro que também está lá André Luiz relatando que ele está à noite e vendo um monte de espíritos vagando pela rua, sem muito o que fazer, né? Só andando, às vezes até meio perdidos. E aí explicam para ele, eles estão dormindo, mas não tem um encaminhamento do que ele vai fazer. Tá? Muitos vão para outros locais. Tenho vontade de participar de rodas com pessoas que estão bebendo? Se eu tenho essa vontade, eu posso estar dormindo e ir lá encontrar com esses espíritos que estão lá também, com essa vontade. Né? E aí está lá com a galera. Ou querer fazer alguma coisa mais complexa, estou lá também fazendo isso. Aí a gente, fora do que ele vai falar aqui, então, como é que eu direciono para onde eu vou, gente? Como é que eu vou direcionar? E às vezes também tem espíritos que ficam, que nem eu falei, meio perturbados e não saem do lado. Você está dormindo e você fica do lado aqui, vendo dormir a noite toda. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Como é que a gente direciona? A gente pode direcionar pela oração, né? Pela prece à noite. Tem até, dá uma olhadinha lá no Evangelho, no finalzinho tem as preces que a gente faz. E tem lá, a prece ao adormecer. E lá na prece fala que durante o sono minha alma possa conviver e conversar com bons espíritos, ser orientado, né? Ser encaminhado. Pode sim, é hora da gente pedir. Então, vai dormir, né? Que eu possa estar em um local mais tranquilo, que eu possa seguir minhas orientações, que eu possa conversar com outros espíritos, com alguns parentes, né? Que eu possa ajudar. É uma forma que é da gente pedir e poder ir para o local que realmente eu quero ir. São situações durante o nosso sono. Se a gente for, esse tema a gente podia ficar aqui até meia-noite conversando e não daria para fechar tudo que a gente tem como falar de sonho, porque tem muitas situações que a gente passa durante o sono, tá? Muito provavelmente todos nós no nosso plano reencarnatório, ao ter os filhos que virão ou que já vieram, nos encontramos com ele antes da concepção, né? Já tivemos lá um encontro. E aí, esse aqui vai ser sua filha, esse vai ser seu filho. Tem até uns videozinhos Amigos da Luz, quem puder ver lá, que eles estão um falando pro outro, meu Deus! Né? Assistam que é bem legal. Bom, aí ele continua. Pobre homens que mal conheceis
os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais conhecidas vos confundem. Nada saber responder a essa pergunta que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Parcialmente porque eu falei, se eu libertar ela por completo, estou desencarnado, né? Mas parcialmente. Então aí a gente chega a uma outra conclusão, treinamos para a morte todo dia. Não é isso? Todo dia. Treinamos para a morte todo dia. Quando eu durmo, eu estou treinando. Porque eu estou libertando a minha alma. Eu treino para ela. Estou treinando todo dia. Ó, direto. O treino não falha. Quem dorme, quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligaram da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Como esses viajam, conversam e se instruem, trabalham, mesmo em obras que lhes são deparadas concluídas, quando voltam, morrendo na Terra, ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então o que ele falou? Todos os dias estamos no treininho, né? Vou treinar. Então a gente se desdobra e separa do nosso espírito do corpo, não totalmente. Isso pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que morrendo têm que passar longas horas de perturbação, na incerteza que tantos já vos falam, esses vão, enquanto dormem, ou os mundos inferiores à Terra, onde chamam velhas afeições. Ele vai falar assim, que a gente conversa assim com os espíritos, né, que nem eu falei, ele vai nos auxiliando. E aqui tem um resuminho que ele fala interessante, quando ele vai terminar, até Kardec que coloca. Os sonhos são feitos de emancipação. Como é que ele vai falar do sonho? O que seria, então, o sonho? O que a gente vai lembrar de sonho? Por que a gente sonha, né, se eu me emancipo? Aí a gente tem que pensar uma coisa, vou falar um negócio que vocês vão ficar meio assim, mas a gente tem que entender um pouquinho, né? Nós temos dois cérebros, certo? Não? Não? Então vamos lá. Nós temos dois cérebros. Nós temos este cérebro físico, tá? E eu tenho o meu cérebro espiritual, certo? Da mesma forma que eu tenho dois pares de olhos, estes físicos, né? E o meu espiritual. O grande problema nosso com o sono, com sonhos, é que quando eu me desdobro, né, estou dormindo, quem está vendo as coisas, quem está vendo é o meu perispírito. Ele está vendo, ouvindo, conversando com a sua parte espiritual, certo? Ele vai e vê a parte lá, ele está vendo com os olhos espirituais. O meu corpo não está vendo. Quando volta a lembrança, para este cérebro tentar entender, porque o cérebro físico só entende aquilo que ele viu. Ele só consegue entender o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu. Se ele não viu e não sentiu, é uma complicação para ele discernir o que é realmente dele e o que não é. E aí causa confusões dos sonhos. É aí que a gente faz aqueles sonhos malucos, porque eu começo a misturar, né? O nosso cérebro, por exemplo, ele não tem a capacidade nem de imaginar um rosto que eu não tenha visto. A gente só vê, o cérebro físico consegue só lembrar de rostos que nós vimos, com os olhos físicos. Com os espirituais é difícil, então para ele é meio confuso. Por isso que eu falo que com esses dois cérebros eles dificultam um pouco. Tá? Por isso que às vezes tem essas confusões espirituais, dos sonhos. Tudo bem, gente? Pode perguntar. Nesse sentido, então, existe, posso dizer assim, um fundo de verdade em algumas coisas do sonho? Sim. Principalmente se são recorrentes? Sim, sim. Muitas vezes são. O problema é que
como a gente não tem uma evolução tão grande de poder entender o que eu vi, eu misturo nos sonhos os acontecimentos diários, as minhas preocupações diárias ou normais, com coisas que eu vi espiritualmente. E aí é aquela história, nossa, eu sonhei com a minha avó, mas ela estava comigo no trabalho. Por quê? Porque eu estava preocupado com o trabalho, né? Mas eu encontrei a minha avó durante o sono. E aí eu misturo, então a gente estava trabalhando junto. Uma loucura, o pessoal fala, uma loucura, eu nunca sei. Como é que eu cheguei nisso, né? Porque a gente começa a misturar essas informações, né? Quando nós temos um sonho mais claro, um sonho mais lúcido, e aí eu entendo tudo, eu consigo lembrar de tudo, né? Sem interferência deste cérebro. Ou quando é recorrente, né? Que é o mais curioso. Exatamente. É sempre a mesma coisa. Quando a gente não sonha. Quando a gente não sonha com nada. Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu vou chegar lá. Vamos falar, porque nós todos sonhamos. Nós todos sonhamos. Eu sonho demais. Ontem eu acordei cansada. Isso. A Maria tá andando demais. Tá aqui falando. Tá aqui falando. Cansa mesmo. Foi num forró. Cansa mesmo. Agora eu preciso parar aqui na padaria. Mas tem gente que me fala, eu durmo e não lembro de nada. Né? Tem gente que fala que não lembra de nada. Eu tava super bem. Por que não lembra de nada? Porque as misturas e as informações não foram, né, muito bem compreendidas e a gente acha que não sonhou, mas não sonhamos. Tá? Seria interessante se cada sonho, né, uma vez eu vi não era espírita, uma psicóloga falando, assim, teve um sonho, você para, né, acorda e escreve o sonho e volta a dormir. Aí depois que eu falei para ela, minha querida, né, se eu levantar e for escrever, eu não durmo mais. Né? Então eu vou ter um sonho por dia e passar a noite de claro. Né? Foi o que ela falou, a orientação dela e tal, mas cada um, se alguém tiver essa condição, ótimo. Eu entendo a psicóloga. Eu não levantei para escrever, mas eu voltei, dormi e continuei o sonho. Então, às vezes a gente está naquele embalo, né? Aí, ó, pergunta 403 que vocês me perguntaram aqui. Por que não lembramos sempre dos sonhos? Né? Ele fala, em que se chama sono, soar o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, que neste mundo quer nos outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebe, porque a esses não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Porque como eu não vi com meus olhos corporais, o meu corpo tem dificuldade de entender o que eu vi. Então ele prefere esquecer aquilo que ele acha que não viu. Né? Então ele esquece. Ele fala, não foi nada. Tá tranquilo, dormiu, acordou. Então é por conta disso. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso, não sei se a doutrina fala, porque algumas pessoas dizem que se lembram, e se lembram muito bem, por conta de uma coisa que eles dizem que se chama paralisia do sono, ou talvez, acho que o nome mais conhecido seja projeção astral. Sim. Muitas vezes inconsciente. Nesse caso, existe algum tipo de mecanismo que faz com que, ou seja, algum tipo de desenvolvimento mediúnico, algo que facilita essa retenção tão vívida? Porque tem relatos de paralisia do sono que a pessoa lembra de tudo. Sim. Tem até mais para frente que são os distúrbios do sono, né? Que ocorrem, então, inclusive entra com o sonambulismo, a catalepsia, eu esqueci o outro nome lá. Não, também. Mas são distúrbios do sono. Que aí sim, muitas vezes você pode ter um sonho mais lúcido. Muitas vezes até que a espiritualidade vai fazer com que você consiga lembrar, porque a mensagem é importante. Né? Se a mensagem é muito importante, o trabalho todo vai ser feito ali. Tá? Tem um filme,
Gente, agora eu esqueci o nome do filme. O filme agora que estava no cinema, que era da baseado num livro da Zíbia Gasparini. A Zíbia. Isso. O Amor Venceu? Isso, acho que é. Que aí tem dois casais no sono conversando e ela estava explicando a situação. A mentora estava explicando para os dois. Quando volta dentro. Ele falou assim, olha, vou explicar por que vocês estão com esse problema, porque uma teve a filha da outra e tal. E ela fala, vocês dois não vão lembrar disso que eu estou falando. Né? Ela mesma fala, vocês não vão lembrar. Aí ela fala para os outros dois, mas vocês vão lembrar do que eu estou te dizendo, porque é importante para vocês. Ou seja, o que você está dizendo é que não tem só a questão da limitação do cérebro, até existe, mas essa limitação ela pode ser superada se a espiritualidade quiser que a Se a superada quiser que você se recorde, sim. Aí vai fazer que você lembre. E tem determinados médiums que têm essa característica. Sim. E esses médiums geralmente trabalham na apometria. A apometria precisa deste tipo de médiums. Eu digo que eu tenho um caso na família. Entendeu? Hoje ele está com 70 anos, é apômetro, mas nós somos criados juntos. Ele sempre foi uma pessoa, uma criança diferente, e ele nunca se abriu, porque nós criados na igreja católica, apostólica, então ia ter 7 irmãos, ele ia achar, aí eu achava um absurdo e não ia acreditar, porque antigamente não acreditava, até a fundadora não foi quase internada como louca, porque é um tipo, né, de mediunidade. Então, você pode até treinar, porque parece que ele fez muitas meditações. Dentro da doutrina já foi aconselhando, faça meditação, para você poder controlar isso. Sim. Né? Controlar, porque senão você vai para lugares também que não é são agradável lugares. E nem saudável. Existe até a mediunidade sonambúlica, né? Onde o médium, no estado do sonambulismo, ele também dá a comunicação. Que Chico, né? Chico Sim, característico, né? Isso não quer dizer que todo sonâmbulo é médium, tá? Sim, claro. Tudo bem? Mais para frente, não hoje, mas vocês vão ver lá o sonambulismo, não quer dizer que é médium, mas existe uma mediunidade sonambúlica também. Então, tem isso. Tudo bem? Então, aí ele continua, na 404. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Jogo do bicho, né? Que mais? Loteria, que nem eu falei, então. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buenadicha, que são de adivinhações, pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anunciar tal outra. Né? São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens para que o espírito tenha realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, que também às vezes acontece. No próprio sono, no sonho, ocorrem pressentimentos do futuro. Né? Olha, vai acontecer tal fato. Né? Minha mãe era craque nisso. Às vezes ela falava assim, um dia ela falou pro meu irmão, não encosta na parede no metrô, porque hoje vai dar problema. Meu irmão grudou na parede no dia, porque ele sempre teve medo, e naquele dia teve um empurrão de uma pessoa lá no trilho. Então, ela previu alguma coisa durante o sono. Pode ocorrer, sim. Tá? Então, ele fala, permitido por Deus uma visão de que no momento ocorre em outro lugar e que uma alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los de que ela está acontecendo? Acontece sempre. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com estes caros? Quando tendes certezas de que o vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomando da ocorrência, sobretudo se que observas não vos passam pela mente quando em vigília. Então, há essas condições, sim, mas não quer dizer que são fórmulas que criamos, né? Olha, sonhei com tal coisa, é tal coisa, tá? Não é assim? Não pode sonhar com o cabelo, não pode sonhar com o dente. Isso, sonhar com o dente é morte. Então, a sabedoria popular
popular tem tudo disso, né? Sonhou com dente é morte, sonhou com não sei o que é isso, não é? Não quer dizer isso que é adivinhação, né? Ou é alguma coisa. Não tem muito a ver o que a gente vai estar lá e falar. Às vezes está certo, às vezes não, né? E às vezes a gente até acha que sonhou por tal coisa, né? Aí ele fala aqui, acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? Então, pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por consequente, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que em verdade cabe chamar-se de efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. É o que eu falei aquela hora. Se eu tenho alguma preocupação, alguma coisa durante meu sono, do meu sonho, mesmo que eu tenha contato com outros espíritos, eu estou tão preso naquele pensamento que eu vou misturar e eu vou colocar lá sempre aquela pessoa durante aquele meu problema, né? É aqueles sonhos malucos que a pessoa fala, sonhei com uns negócios absurdos, porque eu misturei um monte de coisa. É essa diferença desses dois cérebros que eu estou falando, né? Parece estranho, mas é verdade. Na 416 ele fala assim, ó, quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito da imaginação? Ele fala, de que absolutamente não cogita dizeis. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu como o teu os vai visitar, sem que sabeis sempre o que eles pensam. Ademais, não é raro atribuires de acordo com o que desejas a pessoa que conheces a que se deu ou está dando em outras existências. Então, o que a gente acha que a pessoa não faz, muitas vezes ela está fazendo sim. E podemos sim encontrar com pessoas vivas, tá? Em sonho. Então, eu falo isso para os meus alunos lá, falo para vocês, podemos então, nesta noite, nos reunirmos durante o sonho para continuarmos aqui com a nossa conversa. Podemos sim marcar um encontro, né? Tem uma situação que dá para fazer uma colocação. É no filme do Chico. O Chico não, do Divaldo. A irmã que vai ajudar ele orienta, vai procurar o Chico. Aí entra no que você está falando. A mente dele ficava pensando como ele ia se apresentar. E o filme mostra, claro, o Chico não, senhor Chico, sim. Aquilo entrou no padrão vibratório, aí a gente vê lá, ele aparecendo atrás da porta. Se ele estava em Salvador e o Chico em Minas, o que o Chico estava fazendo lá? Explica isso. Exatamente. É a hora que eu vou para o local. E às vezes a gente fica até pensando tanto que realmente meu corpo, meu espírito pode ir a tal local. Tá? Porque quando a gente está dormindo, eu posso viajar, estou livre. Né? Posso ir para outro país? Posso, não pago passagem de avião, não tenho visto. Né? Eu posso ir. Tá? Pode ir. E olha que legal, dá para fazer tudo, não só aqui. Dá para ir para outros locais também. E a gente vai para bons e não bons. Exatamente. Né? Tudo depende do que a gente vai querer. Né? E do jeito que a gente se preparou, né? Então, A gente, quando era mais novos, a gente diz porque nós somos criados aqui e a gente, tudo que a gente queria fazer era não. A gente dormia chorando, mocinhas já, 15, 16 anos, era não. Eu tenho certeza que eu fui embaixo de idade que eu queria. Vai, não a gente vai. A gente ficava doido da vida e a gente frequentava aqui. A gente não tinha entendimento de nada. Mas depois, com as escolas doutrinárias, que a gente ficou sabendo a importância da gente entregar o espírito da gente na hora que nós vamos dormir. Né? O meu espírito possa ser levado para bons lugares.
escolas, né? Onde precisar, o instrutor espírita está à disposição, fazer uma boa prece, para a gente ser instrumento. Tantos livros falam isso. Né? E a gente sempre está... tem um caso interessante que eu lembrei agora. Quando minha esposa estava grávida, o médico, o ginecologista, ele falou assim, está conversando e tal. E aí ele falou assim, você sabe, ele falou, vou contar uma curiosidade. Foi feito um estudo com os bebês na barriga e constatou-se pelas ondas mentais e tal, que os bebês sonham. Né? E aí ele me perguntou assim, o que eles sonham eu não sei, né? Porque teoricamente na cabeça dele ele não nasceu, então que ideias que ele tem? Só que a gente vai entender que sim, o espírito ali está sonhando, né? O corpo realmente não tem impressões, porque só tem ali, mas ele sonha também, até o bebê sonha. Né? Olha só a complexidade que temos nessa questão espiritual, bem grande que temos. Na 407, ele continua perguntando, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Então, essa resposta é legalzinha para quem tira cochilinhos, está no ônibus, né? No metrô, todo mundo já teve cochilinhos no metrô, no ônibus, né? De vez em quando dá aquelas batidas no vidro e tal. Então ele está aqui, ó. É necessário eu estar totalmente dormindo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se despreende, tornando-se mais livre quanto mais fraco for o corpo. Né? Cochilinhos também causa emancipação do corpo. Né? Às vezes dá aquela dormidinha, eu já emancipei. Já saiu. Tem gente que sonha no cochilinho, né? Já nunca viu falar, a pessoa acorda assim, assustada. Então não precisa de um sono absurdo. E aparece, o que acontece muito. É tão rápido, né? Porque é um cochilo. Mas o que tem que você lembrar, você lembra. E dá a impressão que é um parece longo. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, foi um desligamento. E a necessidade, né? Porque às vezes a gente está tão perturbadinho que a gente precisa, né? Eu dizia muito, é o desligar da tomada, que na época a gente falava que é os fusíveis, né? Aqui, inclusive, ali tinha o fusível. Então, ela falava, desligou, a luz não apagou, desligou para depois conectar novamente. Não, ter sintonia às vezes melhor. Que a gente está precisando. Às vezes é necessário realmente para passar uma informação. E aí no cochilo eu recebo. E às vezes nem é, né, companheiro? Uma informação, mas é uma necessidade que a gente está precisando. A gente está tão ruimzinho que vem aquilo para potenciar as nossas energias. Exatamente. É a hora que você precisa, até para recobrar tudo aquilo que você... O equilíbrio, aquele cochilinho te auxilia, né? E aí, continuando, ele pergunta, e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distantemente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Né? Estou dormindo, estou preocupado com outra coisa. E aí vem lá e fala assim, olha, sua tia está precisando. Mas eu nem estou pensando nela. Né? Por quê? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. Quase sempre fraco eco de que diz o Espírito, que convosco se quer comunicar. Às vezes quer te passar uma mensagem, você acorda, isso não é nada. Às vezes a gente deixa para lá um pouco, mas às vezes realmente a gente, na primeira baixada ali de dormir, não precisa chegar lá no estágio de sono alto, né? Porque tem os estados, tem o REM, né? Que é Rapid Eye Movements, que é quando eu estou dormindo e está mexendo o olho, que é a hora... Aí é o corpo que está no estado profundo de sono, mas o espírito não, ele está muito mais fácil para ser desdobrado.
Aí ele continua. Outras vezes, num estado que ainda não é bem o de adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos, que é aí efeito da visão ou da imaginação. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria o sonho. Então, muitas vezes ele, naquela cochiladinha, você vê uma imagem, você já se desprendeu e já está vendo algo. O codificador pergunta alguma coisa sobre o que significa corpo entorpecido? Não, mas corpo entorpecido é o corpo já em estado mesmo de sono. É como se... É que eu entendo que o entorpecimento ele decorre de algum tipo de liberação de substância no corpo. Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. O corpo entorpecido... Substância que eu digo natural. Sim, sim. Próprio... É quando eu estou com anestesia, por exemplo. Isso, né? Não, eu posso estar em entorpecimento sem necessariamente de um elemento químico, porque quando eu durmo, eu também entorpeço o corpo com um elemento químico. Sim. Do cérebro. Então, ele também libera no corpo para eu dormir, certo? Exatamente isso que por isso que a gente dorme. Né? Nós hormônios do sono. Então, nós dormimos por isso, o hormônio do sono, então é um entorpecimento porque é uma substância liberada, só que não externo, é interno. Mas não, a minha dúvida é justamente por isso, né? Por conta desses hormônios do sono ou de alguns tipos de anestesia que geram torpor no corpo e que algumas pessoas relatam em situações de anestesia por cirurgia, tem algum tipo de levantamento do véu e por conta disso começam a relatar quando voltam algumas coisas, né, que viram. E aí estou fazendo associação com essa possibilidade. Sim, mas o entorpecimento também é isso, né? Porque para a gente dormir, a gente precisa de tudo isso. Eu preciso de liberação de hormônio, eu preciso do próprio corpo entender que está precisando, o próprio escurecer favorece o meu aumentar a minha melatonina para dormir, né? O aumento de ácido lático no corpo aumenta, quando aumenta eu também tenho sono, né? Tanto é verdade que o meio influencia. Se você for viajar, por exemplo, para países nórdicos, onde à meia-noite, 1h ainda está sol, tem pessoas que têm dificuldade de dormir porque a luminosidade dificulta o sono, né? Tem gente que tem que fechar todas as janelas e tal para poder tentar dormir, porque a própria noite nos auxilia nisso. Ela vai abaixando o nível. É claro que a gente faz errado, e aí a gente liga a televisão, fica no celular, né? Isso dificulta o sono, né? Porque eu estou ligando ele e ele está querendo desligar. Então a gente fica naquela coisa, então o certo é ir baixando a atividade corporal para eu poder dormir. Isso quer dizer de um bom repouso deste corpo. Agora, a questão do sonho, aí é independente se eu estou... É claro que para o espírito, um corpo não tão bem dormido é mais complicado, porque ele tem que retornar mais vezes, tá? Se o corpo está mais descansado, ele tem mais autonomia e tempo para poder se locomover. Quando está só acordando toda hora, ele sempre está retornando. Tudo bem? É meio maluco, hein? Dá-se também que durante o sono, ou quando não nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acomete-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito, que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Por isso que quando a gente está com uma dúvida, um problema, na hora de dormir, mesma coisa, vou lá fazer a minha prece e falo que eu seja orientado no que eu posso fazer, né? Porque aí muitas vezes você dorme com um problema e acorda assim e fala, já sei, pronto, sei que eu vou resolver. Foi só você que fez? Será? Ou você também foi intuído, conversado com os outros espíritos para falar, olha meu filho, você vai fazer assim, assim, assim. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu acordo, já tive uma ideia.
Você conhece a história do Nikola Tesla? Ele conta, né, que ele sonhava, né, e vinha tudo para ele. E ele acordava e lembrava exatamente. Exatamente. Nossa, não é só ele. Não, só se você exemplo, for né? ver, várias obras de arte, vários filmes, roteiros de filmes, músicas, todas vieram durante o sono. A pessoa cochilou ou dormiu e veio a inspiração, né? Aí aparece assim, aí fala, fui só eu. Não, né? Não foi só. Mas tudo bem, você que foi lá é seu, né? Mas tem todas essas questões que somos intuídos a fazer, porque os espíritos têm sempre nos auxiliando. E quando eu estou dormindo é muito mais fácil, né? Não tem o corpo para atrapalhar, então dá para conversar melhor. Aí, na 410A, ele continua. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podem aproveitar? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comuniquem o espírito, as esqueçam, quando unidos ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Muitas vezes não é também só quando acorda, né? Fui intuído e algo para fazer. Eu dormi, passei, acordei o dia, estou levando ele em boa, sem problemas. Aconteceu uma situação, olha, vou fazer isso. A ideia aqui, eu fui intuído lá por um tempo, ela surge. E aí eu faço. É assim que surgem as ideias, certo? Geralmente no banho também, né? Tá tomando banho, pluf, vem tudo assim, né? Exatamente, porque também tem uma questão do banho da magnetização da água. A água limpa os nossos chakras e tudo, então é a hora que abre mais a questão mental e aí eu tenho ideias no banheiro. Sim, durante o banho também auxilia nisso. Na 411 ele continuou. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência desta época, ou da lugar em que estado de vigília tenha a intenção do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Porque às vezes a pessoa, ela sabe, estou chegando ao fim, né? Porque ela também foi conversado lá no plano espiritual, né? Durante o sono, preparando, olha, está chegando, né? Vamos lá, vamos se preparar. E aí às vezes a gente tem essa intuição, né? Em muitos casos a pessoa vai lá, firme e forte, você já viu, você vê na televisão várias vezes, a pessoa do nada fala, quero me despedir, né? Quero agradecer. Teve, inclusive agora no caso do avião que caiu em Viedo, teve um rapaz que fez um vídeo agradecendo a todos e tal. Ele não sabia, mas ele já pressentia a situação, né? Porque muitas vezes foi preparado e aí vem e fala, né? Muitas vezes ocorre isso. Agora aquela pergunta que você falou, eu vou falar, vamos ver aqui, Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Né? Posso ficar cansado? O meu corpo? Ele fala, pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Noites de batalha na graça do nosso Senhor. Exatamente. Às vezes a gente acorda, trapa, a pessoa fala assim, não é? A pessoa acorda e fala, nossa, estou mais cansado do que quando eu fui dormir. Né? Porque estava trabalhando. Porque estava lá trabalhando. E às vezes as atividades do espírito refletem ao corpo, porque nós estamos ligados. Né? Então as sensações eu vou sentir. Muitas vezes você não vai no forró e ele vai dançar a noite toda e não volta. E volta cansado. Aí você está cansado. Sim. Então, assim, que o corpo, que muitas vezes o espírito está vendo, reflete sim. A gente acorda. Às vezes a gente fala assim, ai, acorda, graças a Deus que ele sorriu. Sim, Porque é tão tenebroso. Você não quis. E o mais bizarro é que eu já tive umas duas experiências assim, de ser um sonho muito esquisito. E eu, no meio do sonho, falar assim, eu sei que eu estou sonhando.
Aí você vê. Sim, Aí, sim. olha pra mim. Eu sei que o que eu estou sonhando pode fazer. Tipo assim, era um filme muito tenebroso, né? E eu dizia, eu não tenho medo, eu sei que eu estou sonhando. Mas assim, é um negócio muito maluco, eu só tive isso 2 vezes. Assim. É muito esquisito. Mas depois você lembrou? Lembrei perfeitamente. Eu sei que eu ainda me lembro assim, puxa, ainda bem que eu vou se lembrar. Eu não estou, eu estou sonhando. Era uma situação de flagelo, assim, e eu dizia, pode me bater. Era um negócio maluco, assim. E é a hora que o espírito tem a lucidez do que está acontecendo. E também, nós conversamos aqui sobre sonhos, e eu deixei de falar de uma outra parte. Eu falei só da parte legal do sonho. Então. Né? Eu falei da parte legal do sonho. E quando o sonho é um pesadelo? Né? O que pode se refletir isso? E quando você tem frequência? Então, pode ser também a questão do obsessor ou dos obsessores também ali atormentando aquele espírito. Porque assim, nunca aconteceu comigo, mas há uns meses atrás eu cheguei a ficar, sei lá, uns 20 dias, um pesadelo todos os dias, de gritar. É. Meu esposo, tipo, ele tá no banheiro, ele sai correndo porque eu dei um grito muito alto. E ele me acordar, né? Então, Isso foi frequente. são situações que às vezes, como a gente também, quando a gente está em estado de vigília, acordado, o nosso pensamento a gente consegue manter mais equilibrado, o obsessor às vezes não consegue te atingir. Quando estamos dormindo, está com o corpo tranquilinho e o espírito mais livre, muitas vezes o obsessor consegue acesso mais fácil a você. E aí ele vai te atormentar. Ou te levar a certos locais e te causar situações que, como a gente falou, que tem esse reflexo ao corpo, a gente sente. Tem gente que acorda com dores musculares mesmo, que levou uma surra, porque possivelmente ele estava lá em batalha com outros espíritos. Né? Por isso que é importante a prece ao dormir, porque é a hora que a gente pede a proteção dos espíritos até durante o sono, que eu possa ser protegido e auxiliado, que eu possa ir para locais bons. Ele Né? já me deu essa oração aí, eu botei na frente do celular. Então, Que ele é importante por isso, porque aí eu consigo me concentrar e evitar que eu seja influenciado, que eu tenha um domínio tão grande por esse obsessor. Isso ocorre muito, né? Os pesadelos e tudo, tem. Às vezes a gente controla, às vezes não. Com crianças é muito mais complexo, né? Porque elas também têm essa questão de pesadelos. Por quê? Porque também elas estão... A criança está naquele estágio ainda de reencarnação, né? O estágio ainda demora, vai até em média uns 7 anos para completar a reencarnação. Então, esse torpor também da criança, como ela ainda não está completamente reencarnada, a facilidade dela de se desdobrar é muito mais fácil também de ser atormentada por outros espíritos também. Então, essas questões de pesadelo ocorrem também com as crianças, mas não quer dizer que os adultos não o tenham. É uma grande frequência, né, para as crianças. Sim, para as crianças é bastante. Aos 7 anos, a gente percebe que eles têm um sono bem agitado. Agora, depois, tem criança, por exemplo, tem mulher que passou os 7, ele já começou a ter um comportamento que a gente vê que é todo mediúnico. Modifica, né? Modifica completamente. E, inclusive, foi aquele dia que eu vim na segunda-feira, ele queria vir lá fora. Aí eu falei, não pode, não vamos lá fora. Eu falei, não vamos lá, que ela tem espírito. Deixa eu ir. Porque eles têm Muito familiarizado. o intercâmbio, é mais fácil. Mas isso também os prejudica por isso. Por a questão dos espíritos estarem atormentando. Mas ele é sonâmbulo, desse o netinho de uma... Até essa semana eu estava conversando sobre isso, o neto da prima do meu esposo, até ela estava comentando, até uns 4 anos, ela dizia que ele tinha um amiguinho. Isso é comum. Porque ele sempre passava no mesmo local e ele ficava conversando.
Aí tanto o pai ou a avó, tudinho, aí ele dizia, é meu amiguinho. E às vezes ele dizia que o amiguinho dele falava que ele teve um acidente de bicicleta ali. Ele sempre comentava. Meu amigo me falou que caiu de bicicleta aqui e o carro passou por cima dele. Era sempre no mesmo local. Aí ele dizia, eu tenho meu amiguinho, eu estou conversando com meu amiguinho. O amigo imaginário, ele é até relativamente comum entre as crianças, é por conta disso. Para elas estar livre, a maior liberdade maior ainda deles, porque ainda não se completou. Quando a gente já estamos nessa nossa fase, vai mais primaveras, a gente já completou, então não quer dizer que tenhamos influenciação, mas é um pouco menor que eles, porque eles têm mais facilidade. Então, a questão dos sonhos e os pesadelos, que nada mais são que sonhos perturbadores, eles também vêm para onde a gente vai e com quem a gente atrai. Né? Isso é comum, então depende, geralmente, não só da gente, também dos outros espíritos, porque se ele vê uma brecha para poder ir ao encontro, é mais fácil. A prima, interrompendo, ela falou ali a questão a prima do meu esposo também, depois que a avó dela faleceu, uns anos atrás, ela não conseguia dormir direito, porque sempre aparecia, ela disse que era como se fosse uma família de camponeses no quarto dela. Como ela falou que chama de louca antigamente, né? Aí a mãe dela pegava e dizia, vou internar você tá louca. Ela, mas eu não tô louca. Eles não estão me deixando dormir. Ela, você tá ficando maluca, eu vou internar você. E ela sempre via, era sempre no quarto dela. Tem sim. Ela gritava, ela acordava assim, via, ela fazia, mas que inferno, vocês não me deixam dormir. Tem os sonhos mediúnicos, mas aí é hora da gente orientar, falar, olha, não é local, né? Não é hora de poder estar se manifestando, porque vai atrapalhar, inclusive, o descanso do corpo, porque queira ou quer não atrapalha. Né? Se a gente for falar de distúrbios de sono, tem um monte. Né? Muitas vezes, eu não estou falando sempre, muitas vezes até insônias são causadas por receios espirituais de dormir. Eu não estou falando que é sempre. O que pode ser períodos de insônia, onde eu não consigo dormir, é porque instintivamente eu não quero dormir, porque eu tenho medo de encontrar alguma coisa durante o sono. E aí o próprio corpo resiste. Né? Pode ocorrer? Sim, pode ser sim. Então, o corpo, por isso que a gente tem a necessidade. O sono, ele é importante, porque todo mundo fala que o sono é sagrado. Por isso, porque eu preciso não só repousar este corpo, mas também a dar uma liberdade ao meu espírito, para ele poder entrar em contato e aprender e auxiliar. Então, quanto mais descansado este corpo estiver, em condições de dormir, melhor para a gente. Melhor para a gente dormir. Certo? Só uma última coisinha, não está aqui no livro, mas eu vou, só uma curiosidade. Os espíritos também dormem, viu? Apesar de não necessitarem, né, que nem ele fala, no livro Nosso Lar, até eles falam para o André Luiz, vai descansar. Né? Vai descansar que você precisa descansar. Não tem corpo, mas você precisa descansar a parte espiritual, então eles tiram pequenos sonos. Mas não é necessariamente igual a este aqui deste corpo, porque o corpo precisa. Consegue ficar mais tempo sem dormir? Consegue ficar dias, porque não tem necessidade, diferente daqui, que nem eu falei. Fica 2 dias que vocês vão ver que maravilha que vai ser, né? Só chegar o segundo dia, né? Um dia só já dói tudo, né? Eu sei, já passei por isso. É horrível, horrível. Dói mesmo. Né? E aí é o corpo, e aí quanto mais velho a gente vai ficando, mais demora para recuperar, né? Porque quando você é jovem, você fica algumas horas sem dormir, em 2 dias, um dia já está tranquilo. Quando a gente vai aumentando a idade, é 1 semana, 1 mês, né? Para poder voltar ao ritmo, porque o cérebro dói tudo. Dói tudo. Os geriatras costumam dizer que quando a gente entra na maioridade, a qualidade do sono é 80% só do normal. A maioria dos idosos tem sono. Sim, mas eu lembro que eu levei minha mãe e minha tia na mesma, foi aqui no hospital daqui. Aí elas estavam numa faixa acho que de 50, 60. As senhoras dormem, porque agora vocês podem dormir, porque daqui a pouco vocês não vão dormir mais. E realmente você faz. Porque vai sua mãe dorme bem? Ainda dorme pouco. Pouco, né?
O idoso geralmente É 4 4 a 6 horas no máximo E tem de dia que eles sono. perdem sono que fala, não dormi nada. Minha cunhada acontece isso. Ela fala, hoje eu vou tomar meu café, daqui a pouco eu vou dormir. Porque não consegue dormir. Porque não produz, né? Porque a questão hormonal e tudo, então, por isso que eu falei, é tudo um banho químico que a gente toma todo dia também. Tem um monte de energia química para poder dormir. Quando a gente vai aumentando as primaveras, vai diminuindo essas quantidades químicas e aí que eu vou meio perdendo um pouco do sono, diminuindo. Por isso que adolescente dorme 12 horas. 12 horas, né? Se deixar, dorme o dia inteiro, né? Por quê? Porque ele tem muita questão química, né? Então, para ele dormir é moleza. Para a gente já não mais, né? Bom, questão de sonho, eu já falei, a gente podia ficar meia-noite, mas não dá. Podia ter muita coisa. Vocês vão continuar. Começa na 413, que é visitas espíritas entre pessoas vivas. Quem quiser depois ver no livro dos Espíritos, vai falar de tudo. De letargia, catalepsia, e todas, aí são as perturbações de sono e tudo. Tá bom? Sonambulismo também. Fala de sonambulismo e tudo. Tá? Pode ler lá que tem bastante coisa. Tudo bem? O medo do escuro tem aí? O medo do escuro também às vezes são situações do próprio espírito e tal, de algumas vivências. Pode gerar. Eu não tenho coragem de descer na cozinha, né? Que pode ser muitas vezes essas questões de perturbações espirituais, muitas vezes. Ou alguns traumas desta vida mesmo. Eu vou daqui pra casa, eu só olho do lado, assim, ver se quando eu vou passar em algum lugar que eu tenho que olhar se vem. Tem gente que tem que dormir com luz acesa. Tem que olhar rápido, não vem carro bom. Mas não olho, Tem gente que tem esses problemas. Tudo bem? Tudo certo? Já está no meu tempo. Até uma próxima. Obrigado. Bora para outra parte. Eu ainda tenho a Valeu. segunda parte. Tchau, gente. Boa noite.